Em fevereiro de 2021, o universo foi presenteado com uma joia cósmica, capaz de trazer alegria, diversão e energias muito positivas para quem tivesse contato com ela. O nome dessa joia também pode ser conhecido cientificamente como a primeira temporada de Kid Cosmic, que com um leque de personagens memoráveis, temas muito relevantes sobre companheirismo, humildade e protagonismo heróico envoltos numa narrativa cheia de recursos visuais apaixonantes, se tornou um dos itens mais sagrados do ano. Porém, depois de ter cumprido seu papel na Terra, a joia retornou para o espaço e vagou ao longo de 7 meses em busca de uma nova aventura. E com tanto tempo distante, será que os seus poderes e energias ainda funcionam? Ou será que foram para o lado negro da força e desenvolveu energias malignas? É o que vamos descobrir nesse novo episódio do Retrospecto Cósmico. O Retrospecto Animado. O canal que traz análises e retrospectivas do universo das animações. Enquanto a primeira temporada de Kid Cosmic é um espetáculo, onde tudo é amarradinho e a série só progride, a segunda temporada eu já adianto que infelizmente fiquei um pouco desapontado. Não me levem a mal, eu ainda acho que a série está num padrão bem alto de qualidade. Mesmo. Não só por conta da expansão de conceitos, como pela própria qualidade técnica da animação. Mas essa questão técnica eu deixo mais para o fim do vídeo, já que eu comentei muito sobre as influências e o estilo artístico do autor no vídeo da primeira temporada. Eu vou deixar o link na descrição para vocês conferirem. É um vídeo que eu tenho muito carinho, pois ele foi a primeira série que eu comentei aqui no canal. Então, nesse vídeo da segunda temporada, eu vou focar mais nos temas mesmo. A primeira coisa que acabou me surpreendendo é que eu não sabia que teria uma mudança de foco, ou seja, o Kid não é mais o protagonista, e sim a Joe. E segundo relatos do autor, isso também vai se repetir na temporada seguinte. Mas isso a princípio não foi um detalhe que me incomodou. Pelo contrário, eu acho extremamente corajoso e interessante em como a série quer apresentar outras perspectivas de diversos personagens. Isso só mostra o quão rico esse universo é. E como o Kid já foi muito bem desenvolvido na temporada anterior, tem espaço para que ele não seja o protagonista nessa nova temporada, e dê abertura para outros personagens. E a Jill é uma personagem excelente, ela é muito cativante e já tinha um papel fundamental na primeira temporada. E o arco que eles tentam desenvolver para ela aqui é muito interessante, porque mostra um pouco mais do conflito dela com a mãe, e esses sentimentos de insegurança, de querer se provar, fazer algo relevante na vida. E esses temas e esses sentimentos que a personagem tem são extremamente identificáveis, principalmente para adolescentes e jovens adultos. Eu mesmo me identifiquei muito com alguns aspectos. Por exemplo, essa coisa de você estar em um emprego que não é o seu sonho e pensar em novas ambições na sua vida. E uma vez que uma figura misteriosa aparece para te propor uma nova oportunidade, você se sente influenciado para tentar a possibilidade de você sair desse lugar onde você não quer ficar, fazendo com que você aja de maneira pouco racional e até tome alguns riscos. E a série consegue desenvolver isso com os próprios elementos visuais. O fato de dessa vez eles estarem literalmente isolados no espaço, em uma cratera, traz essa sensação de encolhimento da personagem e de como ela quer explorar novos horizontes, afinal, em sua volta está a imensidão do espaço. Uma coisa que é muito legal nessa troca de protagonistas é também a situação que eles se envolvem refletir muito em relação à idade que eles têm. Na primeira temporada, nós vemos que o Kid apresenta comportamentos claros de uma criança, como por exemplo, não entender realmente o perigo no qual eles estão envolvidos, ou deixar-se levar muito pela imaginação normal de uma criança, ou até mesmo ter comportamentos parecidos com o de uma birra. Essa representação de idade também vale como os outros personagens tratam ele, como por exemplo o Papadi, sempre querer protegê-lo, de não saber que ele é um herói meio atrapalhado, e até armar um cenário apenas pro Kid se sentir melhor em relação aos feitos heróicos dele. No caso da Jo sendo protagonista, nós vemos que ela apresenta esboços do comportamento de um adolescente. A primeira coisa apresentada na série, que representa muito essa transição entre a idade infantil e adulta na qual os adolescentes se inserem, é que ela começa a ganhar algumas responsabilidades, que no caso é a de ser líder dos heróis locais.
Dentro dessa envoltória da Jo ser líder, de tomar decisões, é aí que entra muito a Rainha Shan, que é uma personagem que é apresentada no final da primeira temporada e que é muito explorada nessa segunda temporada como forma de representar para Jo um exemplo de heroísmo que acaba desvirtuando um pouquinho ela dos princípios que ela apresenta na primeira temporada. Acho que isso é uma coisa muito comum entre os adolescentes e que eu aposto que todo mundo aqui passou por isso, que é dessa coisa de você ter uma referência do que é legal e você seguir isso, você querer se incluir nesse meio, mesmo que isso acabe desvirtuando um pouco a sua essência de quando você era menor ou agora quando você é adulto. Nesse caso, é isso que a Rainha Shan representa pra Jo, um exemplo do que é ser legal, do que é ser o herói, e por isso acaba criando muitos conflitos com a mãe dela, coisa que também é muito comum nessa época da adolescência, que a gente acaba brigando muito mais com nossos pais. Uma terceira coisa que é explorada dessa relação, como se a Rainha Shan já não tivesse causado problemas suficientes nessa série, é que todo esse comportamento e essa mudança acaba afastando um pouco a Jo em relação aos amigos dela, que são os heróis locais. E por isso ela acaba se achando um pouco incompreendida por eles, e não que realmente ela tenha mudado. E acho que isso eu vou dar um destaque especial pra todo mundo que foi emo na época da adolescência, que achava que ninguém compreendia o que era aquela fase. Apesar da piada, isso é um momento muito importante da série, porque é justamente quando a Jo se separa dos heróis locais para decidir atuar sozinha em campo na batalha contra o Destruidor de Planetas. Justamente por ela achar que os heróis locais não estavam à altura do nível de treinamento dela, mas que na verdade era um treinamento baseado nos princípios da Rainha Shan e não mesmo nos heróis locais e do jeito que eles sempre atuaram na primeira temporada. Isso é bem construído até certo ponto no que a série tenta propor como foco, porém tem alguns detalhes que pessoalmente me incomodam bastante. Embora o arco dela com a mãe renda momentos bem sensíveis, num dado momento ele acaba se tornando bem repetitivo, principalmente por já termos visto um pouco dessa questão dela com a mãe na temporada anterior, e olha que ela nem era o foco naquela temporada. A sensação que dá é que tem pelo menos uns 3 ou 4 episódios nessa nova que eles repetem a mesma informação, mas de maneiras diferentes. Chegou um momento que isso acabou me cansando, porque eu pensei, tudo bem, série, eu já entendi que o foco vai ser esse, mas ao mesmo tempo eu não estou sentindo algum progresso. Me mostra logo o ponto onde você quer chegar com essas informações. Isso me desapontou, pois a série parecia que queria avançar, mas sempre dava uma recuada. E comparando diretamente com a primeira temporada, onde ela é muito contínua e objetiva, isso é um detalhe que acaba chamando a atenção e que pesa bastante nessa nova. Sem contar o comportamento e a personalidade da personagem. Narrativamente, eu acho que faz sentido ela tomar algumas decisões equivocadas. Isso mostra que a personagem é imperfeita, e por ser imperfeita, ela é bem humana, mas tem alguns detalhes que não dá pra perdoar. Como num episódio que eles precisam recuperar umas joias que foram roubadas pelo vilão, e ela toma uma decisão bastante burra, logo depois do plano já ter dado certo, pois isso acaba trazendo um desvio de foco e uma quebra de expectativa bem frustrante. Ainda mais quando você lembra que ela era a força racional do grupo, então não precisavam ter emburrecido ela tanto assim. Eu senti que foi até um recurso bem preguiçoso, porque dava para mostrar as imperfeições dela e ela fazendo ações equivocadas sem precisar tomar uma decisão tão mesquinha. Ainda mais quando o episódio apresenta que aquele ambiente que eles estão não é um ambiente onde eles são bem recebidos. Na verdade, é um lugar cheio de criaturas excêntricas de uma festa desconhecida, então não fazia sentido ela simplesmente querer voltar para aquele lugar. E muito dessas decisões erradas que ela toma vem por influência da personagem da alienígena, a Rainha Shan, que é um outro ponto que me incomodou muito no desenrolar dos episódios. Praticamente todo episódio tinha uma mesma cena dela dialogando com a personagem em off de um jeito suspeito, e a forma que a série a enquadrava me fez pensar o tempo todo que em algum momento teria uma grande reviravolta e ela mostrasse suas verdadeiras intenções, com toda essa má influência que ela queria impor para Jo. Será que propositalmente ela queria colocar a Jo contra os seus amigos e se tornaria real vilã da série? Além dos enquadramentos suspeitos, a sua fisicalidade também dava essa sensação de desconforto, como se ela não tivesse que estar presente ali, o que realça um pouco dessa questão das más intenções. E isso gerou uma expectativa bem frustrante em mim, já que acaba não tendo uma grande revelação no desfecho geral da série,
E caso isso for ponta solta para uma temporada futura, é mais um detalhe que eu não costumo gostar, pois é interessante quando os arcos se fecham na própria temporada. E no fim das contas, o real vilão é o Phantos, aquele personagem fanático pelo planeta Herodius, que é mais um detalhe que soma um pouco do meu descontentamento com essa temporada. Em relação ao vilão dessa segunda temporada, eu preciso admitir que eu comecei amando o Phantos, assim como eu adoro o Chuck na primeira temporada. Dessa vez a série abordou um aspecto de vilão bobo, e já na primeira cena, o Phantos traz boas risadas ao fazer um resumo da primeira temporada, que na verdade é uma grande reclamação aos Correios que extraviaram a encomenda. As sacadas com ele foram ótimas, principalmente depois que nós descobrimos que o ajudante dele na verdade é a mãe dele, para a qual o Phantos sempre apela quando alguma coisa dá errado. Acho que por conta disso eu imaginei que ele fosse ter um final parecido com o do Chuck, ou até mesmo um final fracassado. O que de certa maneira foi, mas não do jeito que eu imaginava. No fim, ele realmente foi o vilão real da história e acabou sendo um pouco difícil de levar ele a sério como o vilão principal. Além de ficar também um pouco entediante de entender realmente as motivações dele, de toda essa insistência dele de querer destruir a Joe, os heróis locais e tudo relacionado a eles. Então, nesse aspecto, ficou um pouco a decepção no final da temporada por conta dessa quebra de expectativa e, consequentemente, essa falta de compreensão dos seus reais motivos. Acho que eu preferia que o real vilão fosse só o destruidor de planetas, mesmo sendo um vilão mais passivo que não interaja tanto com os personagens principais. Mas como alívio cômico, eu ainda guardo sentimentos muito bons em relação ao personagem. Embora eu consiga entender a piada dele ser essa paródia do cara nerd adulto, colecionador mimado que mora com a mãe, pessoalmente eu achei essa piada um saco, porque eu sinto que ela tá muito mais alinhada a um tipo de abordagem que Teen Titans Go faria do que Kid Cosmic, que ao meu ver é uma série muito mais inteligente e que sabe brincar com suas autoparódias. E antes que vocês me chamem de adulto nostálgico, eu não ligava tanto pra série clássica dos Jovens Titãs. Eu só acho Teen Titans Go um desenho bem chato. O personagem se torna irritante na minha visão por ser muito óbvio, e comparando diretamente com o vilão da primeira temporada, ele era bem mais alegórico e interessante, justamente por ser o homem branco militarizado, e a real ameaça não serem os alienígenas, e sim o próprio ser humano que não aceitava o diferente. Sem contar a repetição insistente no nome do planeta que é a sua obsessão. Teve um momento que eu só queria que ele ficasse quieto. E por mais que ele represente uma ameaça para o grupo, eu não consegui levar ele tão a sério, justamente por ele ser muito abobado. Nesse sentido, eu sinto que a série perdeu um pouco das suas sutilezas. Não só por todos esses detalhes que mencionei, mas por tentar criar um clímax muito megalomaníaco. Já que o que mais me cativava na temporada anterior eram os pequenos detalhes e as relações contidas e humanas dos personagens, tudo construído em menor escala, mas sem perder o senso de aventura quando necessário. Ao meu ver, essa escala maior que a segunda propôs ficou muito mais alinhado às produções do MCU, onde os personagens num dado momento vão precisar se unir e um deus ex machina aparece para resolver tudo, tirando um pouco do peso e senso de urgência, com direito até a um gancho que parece uma cena pós-créditos, com um easter egg que, embora seja divertido para os fãs do autor, soou um pouco gratuito. Porque isso acaba ampliando as possibilidades da temporada seguinte para literalmente qualquer coisa com esse lance dos Global Heroes. Por um lado, você fica curioso para ver o que a série ainda pode oferecer, porque ela ainda continua muito boa. Mas por outro, perdeu um pouco do lado humilde e inocente que faz da primeira temporada tão memorável. E na minha visão ainda é o cerne, é aonde a série tem o seu melhor momento. E eu mantenho a minha palavra que eu coloquei no vídeo anterior, que é a produção mais legal que eu assisti em 2021 até o momento. Claro que o contexto intergaláctico traria uma outra dimensão ao enredo. A gente sai do meio do deserto norte-americano cheio de nada para um universo recheado de oportunidades. Mas mesmo durante a segunda temporada, o nível do Local Hero se manteve. Entretanto, após todo o ataque à Terra, a explosão e o destruidor do planeta, quando eles voltam para a cidade natal, a série propõe uma outra trajetória para a terceira temporada, o nível de Global Heroes, que talvez tenha me surpreendido um pouco, e eu tenho medo que isso possa desvirtuar um pouco a característica dos personagens que foi apresentada desde a primeira temporada da série.
Pausa rápida pra gente falar da Gosma, que foi um anel super criativo nessa temporada, além de trazer boas risadas e também ser uma desculpa da série de impedir que o Kid roubasse o protagonismo da própria Joe. Então eu achei uma solução muito ótima e eu adorei que acharam uma função especial pra esse anel bem no final da temporada, que é pra destruir o Destruidor de Planetas. No geral, a segunda temporada foi bem decepcionante para mim. Embora eu reconheça que para o que ela se propõe a ser, existem muitas virtudes. Mas algumas decisões equivocadas e algumas escolhas de foco acabaram diminuindo um pouco a minha experiência. Mas claro, entre suas virtudes, a que não tem como reclamar é a de sua beleza artística, que continua simplesmente linda. Pode ser só impressão, mas eu senti que a taxa de frames ficou um pouco mais fluida comparada com a temporada anterior, que era um pouco mais picotadinha, para trazer essa sensação de poses-chave e linhas de ação de história em quadrinhos. Pode ser uma questão orçamentária ou só uma impressão minha mesmo. As ambientações também continuam muito marcantes. Como eu já disse, a cratera ainda continua tendo uma identidade muito legal e as limitações que eles colocam geram uns momentos muito divertidos. Tem um episódio onde tem um triângulo, por exemplo, onde as composições variam entre o surreal e o psicodélico. Inclusive, eu gostaria de ver mais coisas malucas assim na série. Além do episódio do campo de batalha, que rende ótimas cenas de porradaria. Isso porque estamos falando de um desenho essencialmente infantil, mas as sequências de ação ainda são dignas de cair o queixo. E até mesmo o próprio planeta Herodius, que apesar de simples e minimalista, não deixa de ser misterioso e causar uma sensação de ameaça. Fora o humor físico dos personagens que rende momentos muito divertidos. Dessa vez a série acrescenta novas joias com novos poderes, além da junção de várias joias em um personagem só, que remete muito àquele conceito da fusão das Crystal Gems em Steven Universe. E a utilidade delas para coisas cotidianas. Dessa vez até os funcionários do restaurante e a mãe da Joe também têm acesso aos poderes, o que rende momentos muito leves e charmosos, que como eu disse, esses pequenos momentos é o que torna a série memorável na minha visão, e não as grandes batalhas épicas em grande escala. E para encerrar o vídeo, eu quero agradecer a presença da Bia, que trouxe impressões muito bacanas sobre um aspecto temático central dessa temporada, e também a todos os convidados que passaram aqui pelo canal e que agregaram o conteúdo dos vídeos de uma maneira muito especial, tornando possível a produção de 20 vídeos no canal. Eu sei que parece um número pequeno, mas considero uma marca bem significativa como criador independente, e sem o apoio de vocês, provavelmente eu não teria ido tão além. Então fica a minha eterna gratidão. Gostaria de reforçar também a divulgação dos canais 20 e Quadro e Balcão Pop, que deram uma força para o projeto quando ele ainda estava bem no comecinho. Claro, além do apoio dos inscritos e também dos familiares próximos. E por fim, eu fico muito feliz que a primeira série que tive a chance de cobrir aqui no canal, tanto da primeira temporada quanto da segunda, seja de um dos autores que mais me inspiram artisticamente. Então, muito obrigado Craig McCracken por marcar a minha vida com as suas criações, tanto quando eu era criança e agora na minha fase adulta. Você é o cara. Esse foi mais um episódio do Retrospecto Animado e eu espero que vocês tenham gostado. Vamos ficando por aqui e até a próxima.